Livro É Necessário que os Cristãos Sofram? Autor Kenneth Reagan, capítulo 4. O sofrimento por causa da chamada de Deus. É possível que algumas pessoas tenham um ministério bastante fácil nesses dias da atualidade, mas tenho dó daqueles que tiveram uma situação cômoda. Sabem, foi difícil para mim quando saí para o ministério no campo. Nosso lar tinha sido como o céu na terra durante 10 anos, mas então passei a ficar ausente de casa por 90% do tempo. É um sofrimento a ser aguentado. Minha esposa criou os filhos e merece todo o louvor. Eu recebo crédito pelos meus filhos, mas foi ela quem os criou. Foi ela quem instilou os princípios certos. Quando saí para o ministério no campo, quem estava no 3º ano da escola primária e Patty estava no 2º ano. Eu não os acompanhei durante todos aqueles anos. Quando então se tornaram adolescentes, eu não estava com eles. Eu sempre antegozava com muito prazer a vida familiar. No dia depois que Ken nasceu, perguntei a Aureta: quando ele ficará suficientemente grande para eu levá-lo comigo? É uma dureza estar longe no campo evangelístico, fechado num quarto do hotel e olhando fixadamente para as 4 paredes. Mas Deus disse, faça-o. Quando Ken chegou a cerca de 12 anos de idade, eu o levava comigo às vezes. Lembro-me de certa ocasião, quando estávamos voltando de carro para Texas depois de um culto em Oklahoma. Chegamos em casa e naquela noite estávamos ajoelhados ao lado da cama para orar. Ken começou a chorar e me perguntou: pai, por que você precisa estar ausente o tempo todo? Por que não pode estar em casa como os outros pais? Dói no coração tal coisa. Procurei não ficar ausente assim. Tinha ficado 7 meses fora no campo evangelístico. Finalmente eu disse: é duro demais. É um preço caro demais para pagar. Não pagarei. Voltarei ao pastorado. Ficarei com a minha família. Cancelei minhas conferências de reavivamento. Cancelei todas as minhas reuniões. No domingo, 10 de julho de 1949, estava programado para pregar numa igreja no Texas Oriental. Era uma das melhores igrejas da região. Deram-me a certeza de que eu poderia ficar com ela se quisesse. Minha esposa e eu fomos para lá naquele dia e frequentei a aula bíblica dos homens antes do culto. Estava sentado num banco quando, de repente, meu coração cessou de bater e caí para a frente com o rosto no chão. Caí bem aos pés do pastor. Ele me levantou e meu coração começou a bater com grande velocidade. Não seria possível detectar as batidas separadas. A sensação era como algo que tremia, como uma tigela de gelatina. Algumas pessoas me carregaram para a casa pastoral ao lado. Eu disse: apalpe meu coração. Fizeram-no e começaram a chorar. Vieram mais 2 pregadores. Contaram-me mais tarde: sabíamos que você estava morto. Fiquei inteiramente gelado e branco como cal. A morte pairava sobre minha testa. Os pastores correram para o anexo onde ficava a escola dominical, e um deles fez um sinal para minha esposa. Ela já estava ficando de pé e lhes contou: o Senhor falou comigo e me disse que algo acontecera a ele. Entrou correndo e caiu ao lado da cama. Ela disse: acho que a culpa é minha. Ficava me queixando diante de Deus, porque você estava ausente o tempo todo. E ouvi uma voz falar enquanto lavava a louça. A voz disse: eu posso levá-lo para onde ele nunca voltará. Olhei em todas as partes de casa, debaixo da cama e atrás da porta do banheiro. Não achei ninguém. Verifiquei as portas, estavam trancadas. Tirei a conclusão de que estava ouvindo coisas. Ajoelhada ao lado da minha cama, orou: Senhor, foste tu quem me falaste em voz audível. Nunca mais me queixarei. Não me importo por quanto tempo ele se ausente, nem para onde vai. Já fiz minha consagração. Farei o que tu ordenaste, Senhor. O poder de Deus caiu sobre nós. O poder de Deus caiu sobre mim. E fui curado instantaneamente. Pulei daquela cama e dancei por toda a casa. Ora, conforme você se lembra, eu tinha cancelado todas as minhas campanhas. Não me sobraram uma só campanha, mas eu tinha uma esposa e 2 filhos para sustentar. E havia os pagamentos do aluguel e dos serviços públicos.
Você pode perguntar, por que não foi simplesmente pegar um emprego? De início, foi o que eu fiz, mas nunca perdi de vista que estava no ministério e que vivia pela fé. Sendo assim, aceitava qualquer campanha de reavivamento, sempre quando uma porta se abria. Algumas das coisas mais milagrosas nos aconteciam. Tenho dó das pessoas que nunca tiveram tais privilégios espirituais. Alguns estão dirigindo carros de luxo e vivendo suntuosamente e imaginam que estão vivendo pela fé. Não estão vivendo pela fé. Assim como eu não sou astronauta. Falam a respeito da vida da fé enquanto bebem leite achocolatado e comem filé mignon. Não me entendam mal. É possível que as pessoas acabem chegando até lá. Nós, porém, passamos os tempos mais felizes. Acho que foi um dos períodos mais doces da nossa vida. E foi um período de crescimento espiritual. Vivíamos uma semana por vez e dificilmente sabíamos de onde surgiria o dinheiro para a nossa refeição seguinte. Mas nunca passávamos necessidades, porque nossa confiança e nossa fé estavam firmes no Senhor. Aprenda o caminho do Espírito. Quando saí para o campo evangelístico, lutei contra mais demônios durante os 7 primeiros meses que durante os 15 anos anteriores de ministério pastoral. Se o diabo pudesse me ter impedido de fazer o ministério no campo, também teria impedido que eu chegasse até onde estou agora. Eu teria desistido de tudo, mas aprendi por aquilo que sofri. Não gostamos muito de ouvir esse lado da história. Mas quando o Senhor ordena você a fazer alguma coisa, fique ligado firmemente a Ele. Vá passando diretamente pelas provas e provações e seja aperfeiçoado. Embora não soframos perseguições físicas aqui neste país, na atualidade, da mesma maneira que Paulo sofreu, alguns dos nossos irmãos noutros países talvez tenham de passar por algumas das mesmas coisas que ele sofreu. E alguns dos meus leitores são chamados para os campos missionários no estrangeiro. Vocês terão de sofrer algumas coisas também. Talvez fiquem sem as conveniências da vida moderna, numa área onde não há eletricidade nem água encanada. Não me digam que é fácil, mas se Deus vocacionar vocês, haverá grande alegria nisso. O Senhor os abençoará. Quando saí para o campo evangelístico, disse a quem? É por isso que preciso estar ausente. Sua mãe e eu fizemos uma dedicação ao Senhor. Deus me mandou ir. Ele vai nos recompensar por tudo isso. Marcos 10, 29 e 30 dizem: tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente e o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Deus exatamente nos recompensou. Anos mais tarde, eu estava pregando numa igreja do Evangelho Pentecoste, em Oklahoma, e de repente, em plena noite, me sentei totalmente aprumado na cama. Sabia imediatamente que a vida de Ken estava em perigo. Naqueles tempos, ele estava nas Forças Armadas servindo em Taiwan. Naquela noite, estava andando de motocicleta e a roda da frente tinha saído num trilho das montanhas. A queda brusca teria sido de mais de 1 quilômetro, penhasco abaixo. Se tivesse caído, seria a morte certa. Quando fiquei sentado na cama, o Senhor me disse: você me obedeceu, senão ele nunca teria voltado de Taiwan. Mas você me obedeceu, ele estará de volta, você pode deitar-se e dormir. E assim Deus me recompensou. Mas tinha sofrido durante aqueles anos de ministério no campo. Muitas vezes, ao sair de casa, estava chorando até dirigir o carro pela primeira esquina. Chorava durante todo o caminho para a campanha seguinte. Teria preferido ficar em casa. Há um preço a ser pago, caros amigos, mas, glória a Deus, não engrandeceremos o sofrimento. Eu gosto de estar por aí quando chega o dia do pagamento. Não era fácil naqueles tempos. Algumas pessoas querem começar de onde estou hoje. Às vezes isso é possível, às vezes não, mas depois de você ter sofrido um pouco e ter sido fiel, virá a recompensa. Nunca compartilhei antes alguma dessas coisas. Sempre tenho dito, sou uma pessoa da fé. A minha fé me deu a vitória. Mas o Senhor começou a falar comigo a respeito dessa parte também. É necessário contarmos os dois lados da história. É necessário fé para passarmos por essas provações.
Muitas vezes, depois das reuniões de reavivamento à noite, eu me sentia tão solitário. A gente fica sozinho durante muito tempo. Até cheguei a pensar em levantar-me e quebrar as janelas com pontapé só para sentir alguma emoção. Se você pensar que isso não é sofrimento, experimente um pouco e descobrirá. Sim, há sofrimento, mas não doença e enfermidades. Graças a Deus que não precisamos padecer tais coisas, porque Cristo carregou sobre si as nossas enfermidades. Diga o seguinte: eu o servirei, cumprirei as suas ordens, obedecerei à sua vontade, custe o que me custar. Há um preço a pagar ao separar-se para o ministério para o qual Deus